Olá, bom dia, 11h47 da manhã, está começando Opinião no Ar, notícia com opinião. Hoje é quarta-feira, dia 21 de abril, feriado nacional, é dia de Tiradentes e aniversário da cidade de Brasília, minha querida Brasília, onde passei muitos anos. Bom dia, Amanda Klein. Tudo bem, Silvio? Parabéns a Brasília também. Gosto de Brasília, gosto de passear lá para trabalhar, principalmente, viu? Não sei se seria uma terra tão boa para morar. Você gostava de morar lá? Eu gostava de Brasília. Então tá bom. Eu confesso que gostava de Brasília. Direto da Flórida, já conosco. Bom dia, Rodrigo Constantino. Bom dia, Silvio e Amanda. Conflitante isso, né? Tiradentes é descentralização, federalismo, mais Brasil, menos Brasília. Mas parabéns também a Brasília. É verdade. Lembrando que você faz o Opinião no Ar com a gente, usando o @Opinião Rede TV. Temos conteúdo extra em todas as nossas plataformas digitais. Vamos juntos até a 1 da tarde. Mas antes, tem um recado do Lacombe para você. Já imaginou ter a chance de ganhar 4 milhões de reais? Esse é o valor que a Rede TV já distribuiu em prêmios com o Rede TV Plus. E as chances de ganhar continuam. É o novo Festival de Prêmios Sorte Agora do Rede TV Plus. Se você, por algum motivo, parou de assinar, tá na hora de voltar, porque os prêmios do Sorte Agora estão incríveis. Quer saber dos prêmios? Então olha aí. Olá, pessoal! E aí? Tá cansado de ficar com aquela briga do controle remoto? Sabe como é que é, né? Aí tá lá, quer assistir um canal, outro, não sei o quê. Fica cada um da família querendo alguma coisa e no fim não consegue ver nada. Já está na hora de resolver isso. É verdade, Maurício. Lá em casa mesmo é uma briga louca. Meus filhos querem assistir futebol, eu quero assistir novela, enfim. Lá em casa realmente precisamos de 2 televisões para todo mundo ficar em paz. Lá em casa também, viu, Ale? Aliás, na sua casa também. Eu gosto de ver tudo. Eu vejo notícias, esporte e até umas fofoquinhas que eu gosto muito. Mas para essas discussões não acontecerem mais aí na sua casa, hoje, o Festival de Prêmios Sorte Agora vai entregar uma Smart TV de última geração no TV Fama. É hoje no TV Fama. Não perca essa chance. Assine e concorra a uma TV de última geração. E no final da nossa promoção, ainda tem essa Mercedes maravilhosa que pode ir direto aí, ó, pra sua garagem. Já pensou essa Mercedes, hein? Não perca tempo, corra! São apenas R$5 por semana, né, gente? Vamos lá? Beijo, pessoal! Tchau, tchau! Até mais! Muito bem, e a gente começa o Opinião no Ar de hoje com uma entrevista com o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Já está conosco, vejo aqui pelo retorno. Senador, muito obrigado pela gentileza dessa entrevista. Silvio, quem tem que agradecer sou eu. Gratidão a você, a Amanda Klein, também ao Rodrigo Constantino e o Lacombe por essa oportunidade, num momento importante da nossa nação, a gente conversar sobre essa CPI aí que está cheio de coisas estranhas. É isso, Lacombe não está por aqui hoje, mas amanhã ele volta. Senador, muito bem, vamos falar então dessa CPI cheia de coisas estranhas, como o senhor disse. O senhor pleiteia o cargo de presidente dessa comissão, mas aparentemente, segundo o que a gente ouve lá de Brasília, segundo o que a gente lê nas manchetes dos jornais, já há um esquema montado para que o senador Omar Aziz presida a comissão, o senador Randolph Rodrigues, que é autor do pedido da CPI, seja o vice-presidente, e a relatoria, os brasileiros estão pasmos, mas, afinal de contas, ficaria com Renan Calheiros. Bom, o senhor ainda tem esperança de conseguir o comando da comissão e como? Tenho total esperança, sou otimista por natureza, tenho trabalhado, estou aqui em Brasília, na terra que você morou, Silvio, estou aqui nesse 21 de abril, no Senado Federal, fazendo contatos, debruçados sobre um plano de trabalho, porque eu acredito que o bem, acredito que a verdade, ela vai vencer. Então, a gente está tendo um apoio grande da sociedade, que não quer uma parte da verdade, que quer toda a verdade, né? E eu acho bonito isso, né? Essa participação, essa interação. Eu sei que tem já um acordão aí de cartas marcadas, é o que já estão dando entrevista de como é que vai ser, mas essa CPI precisa começar certa, né? Precisa começar bem, precisa começar com credibilidade. Se vai fazer uma CPI, vamos fazer algo com isenção, sem conflito de interesse. Chega de CPIs que viram pizza, que viram palanque político. É uma tendência forte dessa, se
se seguir, por exemplo, um plano de trabalho, como foi feito pelas pessoas do Acordão, que coloca estados e municípios assim minimizando, né, as centenas de bilhões de reais que foram de verbas federais para estados e municípios. Então a gente tem que fiscalizar sim o governo federal, concordo plenamente, mas temos que dar um equilíbrio para essa CPI, para que ela busque realmente os estados e municípios. E existe um flagrante conflito de interesses nesse comando da CPI, que tudo indica que pode virar pizza para muitos e pegar o fígado de poucos. Aí isso não é correto, isso não é justo. Amanda. Senador, bom dia, seja bem-vindo, é a Amanda. Senador, ontem o Ciro Nogueira, o senador Ciro Nogueira, que também faz parte aí da força-tarefa governista, nos deu uma entrevista aqui no Opinião no Ar e ele disse que já era praticamente certo a relatoria com Renan Calheiros e a presidência com Omar Aziz, que era um acordo que estava consolidado, que foi construído, e disse mais, disse que o Renan é um senador experiente, tem legitimidade para ocupar a relatoria dessa CPI. Eu gostaria de saber como o senhor encara isso, essas palavras do senador Ciro Nogueira, e outra coisa, o senhor conta, então, com um respaldo, um levante, uma reação da sociedade civil e das redes sociais para que esse quadro na presidência e relatoria da CPI mude. É isso que eu estou entendendo? Porque, pelo visto, pela articulação política, vai ser muito difícil. Perfeito, Amanda. A sua leitura é uma leitura real do que está acontecendo. O levante está em curso da sociedade brasileira, né? Basta você ter um mínimo de percepção que a sociedade não está engolindo. A grande crise que a gente vive hoje, eu sei que nós temos uma crise sanitária grave, uma crise econômica terrível, uma grande crise política, mas a mãe de todas as crises é a crise moral. Então o Senado tem a chance de se levantar, de se agigantar e dar uma resposta para a sociedade que quer a coisa correta. A maioria da população brasileira são pessoas de boa índole, pessoas trabalhadoras, cidadãos de bem. Então, cidadão de bem, eles querem uma CPI que não sirva de palanque político, até porque, Amanda, seria uma grande covardia com o povo brasileiro, até uma desumanidade no momento de tanta dor, de tanto sofrimento, se fazer palanque político. A gente vê colegas que estão nessa CPI, que já fizeram o julgamento, né? Anteciparam o julgamento, quem é o culpado, quem é inocente, e com declarações públicas. Então, o que é isso que a gente está vivendo, né? Então, eu digo para você que eu não sei que acordo o governo possa até ter feito, não sei, mas eu não sou governista. Quem acompanha minimamente o meu trabalho aqui no Senado sabe da nossa isenção, que a gente segue a consciência, a coerência, e eu vou até o fim, nem que tenha o meu voto. Mas já conversei com alguns senadores e acredito que vou ter mais. Constantino. Pois é, bom dia, senador. Seja bem-vindo de volta ao programa. Caso não vingue esse esforço com o apoio das redes sociais, da sociedade civil, de mudar as cartas que parecem marcadas, então a gente pode imaginar, pode pressupor, então, que realmente é uma CPI feita para palanque, com a conclusão já tomada, pelo menos pelo relator, no caso. Agora, a CPI, como disse o próprio senador Ciro ontem aqui no programa, a gente sabe como começa, não sabe como termina. Então pode ser que algumas pessoas sérias consigam levar a CPI numa direção mais do interesse nacional, né? Que tem a ver realmente com buscar desvios de recursos e culpados. Mas eu quero pegar um gancho nisso que o senhor acabou de mencionar, né? Quem acompanha o seu trabalho, sabe, por exemplo, da sua postura em relação a armas, que difere bastante da do governo, sabe que o senhor é um dos senadores independentes. Inclusive tem o Muda Senado, que tem pessoas mais à esquerda, mais progressistas. Não obstante, um jornalista de um veículo muito importante de comunicação outro dia se referiu ao seu esforço para mudar a relatoria e a presidência e até mesmo a abrangência da CPI, quando colhia as assinaturas, num esforço de força-tarefa bolsonarista, como se estivesse ali servindo apenas aos interesses do presidente. E chamou o senhor de senador bolsonarista, né? Eu nunca vi na imprensa, senador, falarem em senador lulista, em senador Doriana, eu nunca vi. Tem método isso? A imprensa tenta realmente colar essa pecha naqueles que são independentes para
de alguma forma, ignorar as críticas que são feitas e também o reconhecimento das virtudes que existem no governo? Rodrigo, é uma narrativa que tem ocorrido, né? Desde o início, eu cheguei aqui em 2018, né? Nunca fui candidato a síndico de prédio, né? Não tenho experiência na política partidária, mas a gente vê essa narrativa o tempo inteiro, né? O governador do meu estado me chama de senador bolsonarista, né? E ele sabe, todo mundo que acompanha, que tem boa fé. Eu não tenho apenas cargo na administração pública federal de indicação, nem estadual, nem municipal. As emendas extras parlamentares, eu não tenho nada extra, apenas aquelas constitucionais que são as impositivas e que eu presto 100% de forma transparente, onde foram aplicadas, quando e como no meu estado. Então, assim, é muito evidente o meu trabalho, e eu coloco que a questão da Lava Jato, por exemplo, que é uma operação que eu tenho orgulho como brasileiro, como cidadão, é um símbolo internacional positivo do Brasil no combate à impunidade, né, à corrupção. E a gente vê que os três poderes da República estão juntos, desmontando, esfacelando a Lava Jato. E eu coloco isso, eu sou pela independência da Polícia Federal, eu entrei com a PEC para que a Polícia Federal tenha independência, autonomia, né? Então, assim, eu acredito que, como eu falei no início da entrevista, nós estamos num momento, num cheque muito grande. O Senado está em cheque. O Senado, a Casa da República aqui, está em cheque. A sociedade está olhando, como é que é essa CPI que vocês vão fazer? No momento que tá os bombeiros apagando o incêndio e vão brigar com os bombeiros agora. Essa CPI é para valer ou o objetivo dela é apenas palanque político? Porque a gente vê nessa comissão, Rodrigo, você que é um cara também muito que se aprofunda nos temas, você vê personagens ali que já estão na campanha presidencial. Olha a gravidade disso, se articulando, campanha presidencial. Gente, quem tem um neurônio aqui, outro está vendo o que está acontecendo, né? Então a gente precisa juntos, com muita serenidade, na paz, tá? Eu acho que é com argumentos, é com sensibilização, conversar e contactar os parlamentares. Eu estou fazendo isso, a sociedade está fazendo junto com os parlamentares, para que a gente tenha uma CPI isenta, de verdade, independente de verdade, não como dizem, independente, eu sou independente. Independente, eu acho que os fatos, não apenas os discursos, os votos mostram quem é independente mesmo. Pois é, senador. Agora, além de presidenciável, né, como o senhor citou aí, todo mundo já sabe quem é, pelo menos o candidato de boa parte aí dos jornais, né, do mainstream, mas a gente tem também figuras como o Renan Calheiros, e eu quero insistir nisso, que pelo menos pretende usar a CPI para tentar passar ali um pano, limpar um pouco da sua biografia. Ele que já enfrentou 5 processos de cassação em 2007 nesse mesmo Senado. Ele que responde a 6 investigações em relação à Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, que já foram 13 no passado, né? Ele que tem 43 outras investigações. Agora, a minha pergunta em relação ao Renan, e eu também estendo de certa forma em relação ao Jader Barbalho, que foi também indicado como suplente pelo MDB para a CPI, é a mesma do José Guilherme, é a mesma do Jailson Santos e de tanta gente que faz opinião no ar conosco. Poderá o investigador recomendar uma punição para um determinado investigado, sendo ele seu filho, uma vez que, por exemplo, o governador de Alagoas é filho do Renan Calheiros, uma vez que o governador do Pará, o Helder Barbalho, é filho do Jader Barbalho. Aliás, no Pará, tem até respirador escondido em parede. Foi notícia essa semana, né? Tava lá dezenas de respiradores novos, numa parede falsa. Iguais a esse caso do Pará, Silvio, eu relacionei no meu pedido de CPI. Tem lá dezenas de operações da Polícia Federal, uma das entidades mais acreditadas pelo povo brasileiro. Não tem como fugir, né? Então, assim, mas a gente vê que pode existir uma blindagem, né? O desenho está aí, né? Para que haja uma blindagem. E esse conflito de interesses é flagrante. Como é que você vai investigar o próprio filho? O que é que vai sair de um relatório desse? Então, assim, acredito, sinceramente,
voltando um pouco à pergunta também do Rodrigo, respondendo ela, a minha candidatura vem sendo ignorada por alguns veículos de comunicação, né, do país. Né? O pessoal faz de conta que não tem. Né? E é uma candidatura legítima, né, e que tem argumentos fortes. Inclusive hoje, no dia de Tiradentes, hoje nós estamos aqui debruçados, trabalhando com a equipe aqui no Senado, para apresentar um plano de trabalho. E é um plano de trabalho que você vai ver o equilíbrio dele, né? Nós vamos apresentar esse plano. Então, eu acredito que a sociedade está gritando, está clamando por uma CPI justa. Eu, particularmente, acredito que vai ter bom senso para que ela nasça, de alguma forma, acreditada, essa CPI. Porque nós tivemos CPIs aqui que prestaram um grande serviço para o povo brasileiro. Vou dar apenas 2 exemplos. A CPI do futebol, que foi o Álvaro Dias, senador Álvaro Dias, que entrou e que foi, inclusive, o presidente, porque tem essa tradição na casa. Né? O autor, ele é o presidente ou relator. Até antes do PT era assim, depois começou a ficar muito complicado. Mas eu sou autor. É legítimo que eu esteja pleiteando a presidência que não entre nesse tipo de acordo. Né? Então, outra CPI que deu resultados para a nação foi a CPI do narcotráfico, que foi comandada pelo senador Magno Malta, à época, que também era um dos autores. Então, eu vejo que esse momento a gente precisa ter muita responsabilidade com o país, sabe? Tem que ser uma CPI técnica e não pirotécnica. Esse é o grande desafio de todos nós. Senador, eu quero aproveitar que o senhor está debruçado aí sobre esse plano de trabalho que pretende apresentar logo mais, já que o senhor está nos dando essa entrevista, poderia nos adiantar alguma coisa, né? Nos dar um furo aqui de reportagem. Essa CPI, na verdade, ela nasceu, né? Toda a ideia dessa CPI com foco de investigação, fato determinado, ações e omissões do governo federal. E o senhor mesmo, dada essa postura de independência, já falou muito sobre estados e municípios, mas o que o senhor acha, em que pontos essa investigação também tem que se debruçar sobre essas ações e omissões do governo federal? E aí, no que tange principalmente à vacinação, ou ao tratamento precoce, ou à crise, à falta de oxigênio em Manaus. Quer dizer, o que o senhor pode nos adiantar sobre esse plano de trabalho, principalmente no que diz respeito ao governo central? Perfeito, Amanda, sua pergunta aí. E para você ver o equilíbrio que eu falei que precisa da CPI, nós estamos pegando pontos positivos do outro plano de trabalho, que, repito, minimizou, colocou em segundo, em terceiro, quarto plano, estados e municípios, nós vamos equilibrar. Então, nós não podemos fazer pré-julgamentos, né? E tem que ver onde é que existe também o dolo, né? A corrupção, no caso. Então, mas se eu tiver, e eu acredito que o rastreamento de Manaus é uma das primeiras atividades que a gente precisa fazer, até onde houve ações e omissões do governo federal. Essa questão que é natural que se veja, a questão de aglomerações causadas, né, pelo presidente da República, situação com relação a tratamento precoce. Eu acredito que aí a gente vai ter a oportunidade de ouvir os dois lados. Eu estou adorando isso aí, porque eu já fiz quase 10 lives entrevistando cientistas renomados do Brasil e do exterior, médicos renomados do Brasil e do exterior, que tem um posicionamento diferente do establishment. E eles trazem ciência também, e eles trazem a questão de resultados clínicos também. Eu fiz um debate aqui no Senado há cerca de 15 dias atrás, foi um recorde de audiência aqui na TV Senado, que foram 4 horas de debate. Não foi fácil para a gente conseguir essa audiência, essa sessão de debates, mas a gente aprovou em plenário e nós tivemos aí cientistas pró, o tratamento que chamam de imediato, precoce, e cientistas contra, né? O que eu achei bacana nisso tudo é aqueles alertas que faziam, que a grande mídia faz, de que isso vai causar problema no fígado, que um remédio que está tantas décadas aí no mercado, que isso pode causar problemas sérios à saúde, que nunca só descobriram isso agora. Os médicos contra o tratamento, nessa sessão de debate, nenhum deles teve essa audácia de falar isso, né? Porque são medicamentos que... Eu sou contra a automedicação, deixando muito claro. Defendo a autonomia médica, sou a favor de vacinas, totalmente a favor,
sou a favor do uso de máscaras, de isolamento, de distanciamento social, álcool em gel nas mãos e também o tratamento, analisar tratamento preventivo e precoce para quem queira. Quem não quer, tudo bem. Mas por que não? Por que esse tabu no momento que a gente tem internações altíssimas e se tem estudos que mostram que tem efeitos antivirais alguns desses medicamentos? Então, eu acho que vai ser uma oportunidade, sabe? Para que a verdade... Se deixarem. Por isso que a gente precisa ter um comando de uma CPI isento, sem conflito de interesse, sem pré-julgamentos, nem para um lado nem para o outro. Esse que é o problema, né, senador? Se deixarem, né? Mas a gente torce para que deixem. Vamos lá, Rodrigo. Pois é, senador, eu quero pegar um gancho no que o senhor acabou de dizer aqui. O senador Ciro Nogueira ontem disse que acha um momento muito inoportuno e inadequado para uma CPI, porque estamos, além de tudo, no meio de uma novela e tentando priorizar realmente o combate à pandemia. Mas eu trago aqui alguns dados, né? Que, por exemplo, hoje já temos notícias de que a Índia, infelizmente, aí assumiu uma liderança no mundo, né? Em termos de casos e mortes, está numa situação muito caótica, por conta, basicamente, dessa nova variante que eles têm lá também. Agora, as manchetes da mídia, há alguns meses ou semanas atrás, eram todas elogiosas. A Índia tinha feito um grande lockdown, a Índia vacinou mais de 100 milhões de pessoas, né? É um dos produtores de vacina no mundo, e agora é o patinho feio. O Uruguai, né, a mesma história, o Uruguai passou muito bem a crise em 2020 e agora despontou como líder na região em termos de mortes por habitantes, e é o país que mais vacinou e tudo mais. Então, assim, a pergunta, senador, que eu faço ao senhor, que tem feito esses debates, né, com especialistas que pensam diferente, é se não está faltando mais humildade, principalmente do lado de alguns na mídia que acham que falam em nome da ciência, ou alguns políticos que acham que incorporaram a própria ciência, enquanto que a ciência está aí batendo cabeça, perplexa, com coisas que acontecem no Uruguai, na Índia e no Brasil, né? Em vez de achar um bode expiatório e demonizar aquele justamente que é o que teve menos autonomia para gerir a crise, que no caso do Brasil foi o governo federal. Rodrigo, eu não sou jornalista, mas admiro muito o trabalho de vocês. Eu acho que é uma missão de vida também. E o jornalismo, que eu iniciei, mas não terminei a faculdade de jornalista, sou um jornalista frustrado aí, existe o contraponto, você tem que ouvir os dois lados, né? E isso não está acontecendo, né? E, infelizmente, é uma narrativa muito clara que não houve um lado que potencializa, às vezes até com fake news, o outro lado. E eu espero que essa CPI, ela procure, de alguma forma, ser justa com relação a isso, né? Nós vamos tentar buscar fazer... E outra coisa, ouvir o contraditório e ampla defesa também. Tá? Eu falo aqui das operações da Polícia Federal, de bilhões de reais que foram desviados de estados e municípios, eu relacionei isso e tenho curiosidade de saber algumas situações, mas sempre sem pré-julgamento. Tá? Vamos ouvir o contraditório, o que é que os governadores, o que é que o Ministério Público tem a dizer, inclusive o spoiler que a Amanda pediu, e perdão, Amanda, por não ter lhe passado, mas uma das coisas que vai constar no nosso plano de trabalho, a gente ouvir o STF. Por que não? O ministro Marco Aurélio, que deu exatamente há um ano, aquela liminar para que os estados e municípios recebessem atribuições que seriam do governo federal no enfrentamento à pandemia. A gente precisa entender isso. Nós não estamos investigando ações e omissões do governo federal também. Então a gente precisa saber o que é que o ministro Marco Aurélio tem de dados para ter tomado aquela decisão, qual foi o resultado disso, foi positivo ou essas mortes têm a ver também com aquela decisão dele tirando atribuições do polícia da presidência da República? A gente tem que entender isso, né, para ser justo, de verdade. Então, assim, é muito importante a gente ouvir a procuradora, a subprocuradora, aliás, da PGR, a doutora Lindora Araújo, que é uma gaúcha, que tem feito um trabalho mergulhado muito sério. E ela disse que o uso de verbas públicas, verbas federais, que foi mal usado por governadores. Ela pediu relatório a todos os governadores. Muitos atrasaram e entregaram depois. E ela já deu uma analisada. O que é que ela tinha a falar sobre isso? Então,
A verdade precisa vir à tona. A sociedade tem o direito e quer que essa CPI seja para valer, senão vai ser uma grande frustração com o povo brasileiro. Mais uma CPI para ser palanque político, e isso eu vou estar lá. Se não der certo eu estar na presidência, espero que estejamos na presidência, e eu vou indicar, porque é um detalhe. Por que eu estou disputando a presidência? Porque a presidência é quem escolhe o relator, é o presidente que escolhe o relator. E o presidente é eleito primeiro, né? A votação, inclusive em cédula, eu até acho que deveria ser voto aberto. A população tem que saber o que é que cada representante seu pensa e por que ele está votando em A e B. Eu penso dessa forma. Sempre pensei isso, inclusive na época da eleição para a presidência do Senado, eu levei um requerimento e pedi para cada senador assinar, nós conseguimos a maioria. O STF tem uma decisão que não poderia ser de qualquer maneira, só para vocês terem ideia, tinha que ser secreto mesmo, e eu mostrei meu voto. Eu disse, tá aqui meu voto, se quiserem me caçar, me caçem no primeiro dia, mas eu vou mostrar meu voto, que eu acho que é assim que tem que ser. Então, essa eleição, eu espero, se ganhar, escolher um relator que tenha isenção, sem conflito de interesses, para que possa fazer um trabalho também sem pré-julgamentos, como a gente está vendo aí. Mas olha, senador, eu queria ver essa cena, por exemplo, do seu colega Tasso Gereissati, ou, por exemplo, do seu colega Randolfo Rodrigues declarando abertamente voto em Renan Calheiros para a relatoria, eles que já tiveram embates históricos. Senador, o senhor deu uma informação agora há pouco muito interessante, de que a CPI poderia, de alguma forma, ouvir, por exemplo, ministros do Supremo Tribunal Federal. O senhor citou a Lindora Araújo também, que é subprocuradora da República. Como é que funcionaria um convite para que o Senado ouvisse um ministro do Supremo Tribunal Federal? Olha, é um requerimento que eu espero ter a oportunidade de fazer, né, e de conseguir apoio dos colegas. Eu vou fazer muitos requerimentos, viu? E espero ter o apoio dos colegas. Ontem eu vi uma notícia que saiu no veículo dizendo que eu vou ser isolado, que a estratégia é para que eu seja isolado, né, e meus requerimentos sejam derrotados. Aí vamos ver quem está do lado de quem, como é que é a situação. Garanto para você que eu vou fazer requerimentos equilibrados. Acho que deve ouvir os ministros da Saúde, sim, todos os ministros da Saúde, Mandetta, por ordem cronológica, o Taixe, o Pazuello, né? Vamos buscar, aquela coisa de procurar ver realmente com muita serenidade. E acredito que o presidente, o xará do Rodrigo Constantino, nosso presidente aqui, o senador Rodrigo Pacheco, que está iniciando o trabalho agora, e eu acredito que ele tem um grande desafio de preservar a imagem do Senado, né? Como eu falei, existe uma expectativa enorme da população com relação a essa CPI, né? Que ela seja para valer e não a CPI fake, né? Então, eu já falei com o presidente Rodrigo Pacheco, ele já deu também entrevistas públicas, que não quer se envolver, que quer respeitar o colegiado, mas eu acredito que a imagem, o Senado tem a chance de se aproximar da população, sabe? De se aproximar agora da população. Ele sempre teve muito apartado. As demandas da sociedade não são, muitas vezes, legitimadas, são engavetadas. O fim do foro privilegiado, tudo bem, já tinha passado na legislatura anterior, está travado agora lá na Câmara, que é a grande blindagem da corrupção no Brasil, da impunidade, né, que faz um poder proteger o outro. Mas tem, por exemplo, o Senado não deliberou ainda sobre a prisão em segunda instância, né? Está lá, está aqui parado. O Senado não deliberou sobre projetos que eu entrei no ano passado ainda, no começo da pandemia, que é para dobrar a pena em casos de crime contra a administração pública, né? Como diz o senador Álvaro Dias, numa pandemia, você desviar a verba pública não é corrupção apenas, é assassinato, né? E também tornar esses crimes hediondos. Eu entrei com esses projetos e estão dormitando aqui na casa. Então, assim, eu acredito que o Senado tem essa chance de trazer a população para perto. Está faltando isso, está chegando a hora disso, né? E eu acho que isso vai ser muito saudável para a República. Amanda.
Senador, mas esse requerimento para ouvir um ministro do Supremo Tribunal Federal certamente seria considerado por eles como uma interferência em outro poder e até um constrangimento, né? Ouvir um ministro por uma decisão que ele tomou e depois essa decisão foi referendada pelo Pleno do Supremo, aliás, pelo menos em 2 ocasiões, né? Acerca da autonomia dos estados e municípios decretarem medidas restritivas. O senhor não acha que isso seria muito mal visto, dificilmente acolhido? E outra pergunta, só para aproveitar, quem seria esse relator mais isento e independente que o senhor indicará caso for eleito presidente da comissão? Vamos lá, vamos por etapas, Amanda. Eu não vejo nenhum problema de trazer um ministro aqui. Por que não? Eles estão acima das pessoas, dos parlamentares, eu sei que pelas decisões demonstra que realmente eles são um poder acima dos outros, isso aí não tem dúvida, pelas invasões de competências sucessivas, né? Pelas decisões esdrúxulas que a sociedade cada vez mais, e eu não tiro a legitimidade, não tiro, quando a população diz que o STF é uma vergonha nacional, né? Então, é uma oportunidade de mostrar um serviço. Venha para cá, mostre humildade, venha para cá, né? E mostre por que foi tomada essa decisão, pode convencer que foi uma decisão correta, que diminuiu as mortes no Brasil. Ótimo, vamos ver, vamos ouvir cientistas a favor e contra o lockdown, ver qual é a base científica disso também numa comissão. É a hora da verdade, se deixarem a gente trabalhar. Eu, pelo menos, tenho muita curiosidade para aprender, eu aprendo muito quando eu faço isso em sabatinas, eu aprendo muito e às vezes a gente pode até mudar o pensamento. Eu acho que isso aí mostra uma flexibilidade da pessoa, a razoabilidade. A sua pergunta sobre o relator, quem seria? Ótima pergunta, né? E eu estou também debruçado aqui em nomes, né, que não tenham conflito de interesses, não tenha filho governador, nem esposa prefeita, que tenham isenção com relação à disputa para a presidência da República, não esteja já nos planos de A, B ou C, para a presidência da República. Então, eu estou tentando ver isso com muita cautela para, se Deus me abençoar, né, que eu seja o presidente dessa comissão, que eu possa escolher o melhor relator dos nomes, dos 11 nomes, para fazer um trabalho independente, justo, amplo e restrito para investigar não apenas um lado, investigar todos os lados envolvidos no escopo dessa CPI. Muito bem, senador, passando a palavra aqui para o Rodrigo Constantino, o senhor falou agora há pouco que alguns ministros do Supremo, se eles se julgam acima das pessoas ou não, aproveitando que é aniversário aí da sua Brasília, né, onde o senhor está, existe uma máxima que corre na Praça dos Três Poderes de que alguns ministros do Supremo se acham deuses, os demais têm certeza já. Diga lá, Rodrigo. Pois é, Silvio, para muita gente que já está aceitando com uma certa passividade essa postura, né, dos deuses do Olimpo, soa até estranho, né, imaginar um requerimento para um ministro do Supremo, mas para o resto da população realmente não vejo nada demais, não. E só por isso o senhor já teria meu voto para presidir essa CPI, senador. Eu quero voltar à questão da ética, da bandeira ética, e saber do senhor como é que anda o grupo do Muda Senado, se há ou não alguma expectativa concreta de darem prosseguimento a um desses pedidos de impeachment de ministro do Supremo, que seria muito importante para lembrar cada um do seu quadrado, né? E trazer, além da harmonia, a independência entre os poderes. E nesse contexto em que estão normalizando até um corrupto bandido como Lula, né? Quer dizer, na imprensa, no Supremo, nós estamos vendo esse concerto para tentar pintar um Lula como alguém normal, talvez até injustiçado, a população sabendo o que ele fez no verão passado, aliás, em vários verões. E nesse assunto particular, senador, gastando rios de dinheiro e também embolsando boa parte para construir elefantes brancos em vez de hospitais. Eu lembro que na época isso foi um debate, né, e o presidente reagiu, inclusive, a isso, né, como quem diz que precisa gastar só com hospitais, né? Está aí o resultado hoje da nossa infraestrutura hospitalar, absolutamente precária e capenga. Mas como é que anda essa questão ética no Senado? Essa questão é muito interessante que você colocou, uma ideia boa. Porque o colapso que a gente está tendo hoje não é de hoje, né? Que já vem aí de muitos governos, né? E a gente sabe do que aconteceu, Petrolão, Mensalão, todas essas
essas tragédias que houveram no país, mas que a população voltou a acreditar que a justiça é para todos a partir da Lava Jato. E eu acredito que a natureza não dá saltos. Eu acho que é por etapas que a gente vai. Mas uma ideia boa sua, Rodrigo, para se refletir nessa CPI, né? Buscar uma cronologia disso tudo. Agora, é interessante que você falou da questão do Supremo. O Senado, ele... Sabe aquela coisa da água mole em pedra dura? Tanto bate até que fura. Eu acho que está consolidando o cidadão brasileiro na sua consciência que precisa o Senado fazer a parte dele, né? Não dá mais, né? Até para que você, como você colocou, para ter uma harmonia de verdade. Então, analisar o impeachment, o pedido nosso é analisar, não é pré-julgar, né? Então, tem aí, eu até acredito, pode ser inocência minha, assim, ingenuidade minha, mas eu acredito até que a maioria dos ministros são pessoas cumpridoras dos seus deveres, íntegros, e acredito que o Supremo é fundamental para a democracia, fundamental, mas está precisando até de um efeito pedagógico, de se analisar, o Senado fazer o seu trabalho, né? Então, por causa do fim do foro privilegiado, como eu falei, fica aquele círculo vicioso, né? O STF acaba protegendo os senadores protegendo o STF. Muitos parlamentares têm problemas com a justiça, todo mundo sabe disso, ou com religionários próximos. Então, fica esse jogo. Com a queda com o fim do foro privilegiado, que a sociedade pede que a Câmara dos Deputados vote logo isso, porque o Senado já fez a sua parte. Olha que bacana, que boa notícia. Eu acredito que esse dispositivo do mecanismo, que está travando o mecanismo, vai ajudar muito a redenção do Brasil. Então, eu acredito que o Senado ele não pode se acovardar mais, não pode ser omisso, tem que analisar e buscar a verdade. A CPI da Lava Toga, já tem um colega nosso aí, não posso falar o nome ainda, mas que já está terminando com grandes juristas um novo pedido, né? Eu vou assinar, eu acho que a verdade tem que vir à tona toda e espero com muita tranquilidade que esse dia vai acontecer. Eu sou uma pessoa extremamente otimista. Antes da entrevista, eu estava lendo aqui esse livrinho aqui, Momentos de Reflexão, né, do Chico Xavier, que é um grande pacifista humanista. Ele coloca o seguinte, bem curtinho: paciência. Paciência, em verdade, é perseverar na edificação do bem, a despeito das arremetidas do mal, e prosseguir corajosamente cooperando com ela e junto dela, quando nos seja mais fácil desistir. Nós não podemos desistir do Brasil. Eu acredito na capacidade do ser humano de reflexão, de qualquer um, de ministro do Supremo, que é ser humano, de senadores, de deputados, de presidente da República, de ministros. E eu vejo que o ser humano ele pode deixar, às vezes, a vaidade de lado, depois de muito refletir. Isso acontece muito, acontece, né? A gente tem que orar pelas autoridades. Eu, particularmente, todos os dias oro por todas as autoridades, que são constituídas por Deus, né? Então, assim, para que haja uma reflexão e que se deixe a vaidade, o orgulho de lado e se conduza para o bem comum. Eu espero que isso aconteça no nosso país, porque esse país é fantástico, Rodrigo, Amanda, Silvio. Vocês sabem, esse país é riquíssimo, tem um povo maravilhoso, empreendedores criativos, o agronegócio nosso que está segurando as pontas nesse momento tem capacidades ilimitadas, né? Enfim, turismo no Brasil, é uma capacidade fantástica. Estão querendo agora liberar jogo de azar, jogatina, para dizer que vai trazer turismo. Isso não, isso vai abrir a porta da corrupção. É um retrocesso para lavar de dinheiro. Mas o turismo do Brasil, com infraestrutura, com segurança um pouco maior, a gente pode trazer o mundo aqui para dentro e ser feliz. Senador Eduardo Girão, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de conceder essa entrevista. O senhor é sempre muito bem-vindo, não preciso nem dizer que faço votos para que dê certo a sua articulação para comandar a CPI. Muito obrigado. Obrigado, muita paz. Parabéns pelo trabalho de todos vocês. Eu admiro cada um de vocês pelas posições firmes, equilibradas, ouvindo o contraditório, dando um show para a mídia brasileira. Parabéns.
12h31, agora a gente volta para a segunda parte do Opinião no Ar. Teremos uma entrevista com a deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo. É daqui a pouquinho, antes tem um recadinho do Lacombe. A hora da sua sorte é agora. Se você que é assinante do Rede TV Plus já está participando dos sorteios do Sorte Agora, tem chances reais de ganhar todos os dias. Eu sei que você é esperto e quer ter vantagem, né? Então aponte a câmera do seu celular para esse QR Code premiado aqui na tela que você vai ganhar agora 150 pontos. Mas corre, porque ele fica aqui por apenas 5 minutos. Quanto mais pontos você acumula, mais chances tem de ganhar. É o Festival de Prêmios Sorte Agora. Muito bem, de volta aqui com a Opinião no Ar. Daqui a pouco a gente vai conversar com a deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo. Ela já está quase conosco aqui, tem um pequeno problema na conexão, daqui a pouquinho. Amanda, retomando só então a entrevista com o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, participou aqui da primeira parte do programa, e me chamou muito a atenção a intenção dele, a ideia de tentar levar para a cadeira ali de depoente, vamos dizer assim, ainda que por meio de convite, um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu, particularmente, nunca vi isso. O que você achou? Olha que você tem muito mais experiência em CPI do que nós, né? Porque você morou muitos anos em Brasília e cobriu algumas das CPIs mais importantes e polêmicas da história, aí no começo do governo Lula, né? Então, eu também acho que essa tentativa não vai vingar, porque a gente sabe, né, Silvia, que na verdade é muito o que o senador Ciro Nogueira disse ontem. Esse jogo está jogado, né? Até o Constantino falou, é um jogo de cartas marcadas, mas essas cartas são feitas por meio de acordo político, e isso foi feito. E até uma coisa interessante, o senador Marcos Rogério, que é um senador governista, levantou sobre as falhas na articulação política do governo. Primeiro, por não ter conseguido impedir a instalação da CPI, retirar as assinaturas necessárias, e depois por não ter conseguido impedir essa articulação de uma maioria de membros na CPI que são contra o governo. Agora sim, já conosco a deputada Carla Zambelli. Deputada, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui nesse feriado de 21 de abril, tudo bem? Tudo bem, Silvia. Bom dia para vocês. Boa tarde já, né? E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Bom, deputada, a senhora entrou na Justiça, tenta uma liminar para barrar o Renan Calheiros, a figura do Renan Calheiros como relator de uma CPI. O Renan, que tem aí mais de 40 investigações, respondeu a 5 processos de cassação de mandato em 2007, tem 6 procedimentos ainda abertos no Supremo Tribunal Federal por conta da Lava Jato, esses que já foram 12, 13. No passado é algo que só acontece realmente no Brasil. Bom, a quantas anda esse pedido de liminar, deputada? Ele já deu o primeiro andamento, então já está sendo apreciado. Espero que segunda ou terça-feira, aliás, a gente não está no domingo, a gente está numa quarta, então espero que quinta ou sexta-feira a gente tenha alguma novidade. Está na segunda vara da Justiça Federal de Brasília e foi justamente isso que você falou, Silvia, foi em relação ao princípio da moralidade, né? São 43 processos, 6 inquéritos, que já foram muito mais, né? Além disso, também coloquei no processo que ele é pai de um governador. Então, seria o mesmo que... Aliás, Silvia, olha só, eu queria fazer uma pergunta para vocês, vou inverter. Como vocês receberiam a notícia de que Flávio Bolsonaro seria um dos integrantes, eu não estou falando relator, um dos integrantes da CPI? Como é que vocês iam receber essa informação, assim? Uma CPI que vai investigar o governo federal. Vou passar para a Amanda responder. Meu Deus. Bom, eu acho que ele é um dos senadores, ele foi legitimamente eleito como qualquer outro, tem um mandato parlamentar e ele exerce uma função naquela casa, né? Então eu acho que ele poderia ser um dos nomeados, mas isso depende das coligações lá dos blocos partidários que fazem as suas nomeações, mas certamente ele defende o governo numa série de outros assuntos no Senado Federal e isso é tido como legítimo. Agora, deputada, eu gostaria de fazer outra pergunta. Se ele fosse o relator. Se ele fosse o relator, mas é que, calma, eu acho que são coisas diferentes. O foco dessa investigação não é o Renan Filho, né, que é o governador de Alagoas e filho do Renan Calheiros. O foco dessa investigação são 2, né? O primeiro foco são ações e omissões do governo federal e depois a gente tem aquele segundo pedido de CPI do senador Eduardo Girão apensado
com a destinação dos recursos federais para estados e municípios, né? Então, não há nenhum grande caso, pelo menos que a gente tenha notícia até agora, de Polícia Federal, etc., em Alagoas. A investigação, o foco da investigação não é esse estado. Eu entendo o ponto da senhora, mas, por outro lado, eu pergunto, essa não é uma decisão interna corporis do Senado? Então, quando a senhora entra com uma representação, com um pedido de liminar para barrar essas nomeações, isso não é uma decisão que cabe estritamente ao Senado e aos senadores que são membros integrantes dessa CPI? E se fosse ao contrário, se fosse uma interferência na Câmara, por exemplo, da Justiça? Concordo plenamente com você, Amanda. Eu acho que é uma decisão interna corporis do Senado. Mas, infelizmente, essa história já nasceu natimorta, né? Ela nasceu no Supremo Tribunal Federal, que interferiu no Legislativo. Se o Supremo Tribunal Federal não tivesse interferido no Legislativo e não tivesse forçado a abertura da CPI, eu também não teria entrado na Justiça para barrar uma relatoria do Renan Calheiros. Eu deixaria para o Senado decidir e para a boa vontade dos senadores. E lembrando que a CPI para investigação do governo federal, ela teve 30 e poucas assinaturas, teve bem menos assinaturas do que as assinaturas do governo federal, dos governos estaduais e municipais, que passaram de 50. O Eduardo Girão conseguiu arrecadar muito mais assinaturas de senadores que querem investigar os governadores e os prefeitos do que, eventualmente, o governo federal. A pergunta agora é do Rodrigo Constantino. Só quando a gente fala interna corporis, eu não me canso de lembrar que essa CPI só existe por uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal. Depois, evidentemente, passou pelo plenário, mas, ou seja, é uma corte, um poder interferindo em outro poder. Diga lá, Rodrigo. Boa tarde, deputada. Não, pois é, sobre essa questão do ativismo, da judicialização, não dá nem para falar isso, né? É engraçado que uma ala da mídia só lembra disso quando alguém ligado ao governo Bolsonaro toma uma atitude, né? Porque outro dia mesmo saiu uma reportagem mostrando já que nos 2 anos de governo Bolsonaro, o número de ações, né, provocadas pelos partidos de extrema esquerda, a Rede, o PT e tudo mais, somam assim, uma quantidade muito, muito maior do que todos os governos do Lula, Dilma e Temer somados, né? Parece que só um lado pode atirar, é mais ou menos essa a regra do jogo que temos hoje. Deputada, eu quero pegar o gancho ainda na questão do Renan, que é um nome tão emblemático, porque todo mundo sério sabe que não pode ser levado a sério, né? E que a imprensa, essa ala da imprensa, vem normalizando, né? Concedendo entrevistas e tratando como uma pessoa que realmente vai olhar de forma objetiva para a CPI, né, e não como um palanque para atacar o presidente que ele faz oposição. Qual é a visão da senhora, que teve movimento de ruas, que tem uma luta de militância histórica antes de se tornar deputada e a favor do governo Bolsonaro, com essas figuras? Por exemplo, o Alexandre Frota, deputado que foi colega, que subiu em palanque e por isso foi eleito junto do Jair Bolsonaro, e hoje está junto do PT. Né, do PSDB, mas tem feito lives ao lado do PT, né, e se vangloriando de colocar fotos do ator Zé de Abreu, né, na sua timeline, nas suas redes sociais. Um cartunista que foi pelo mesmo caminho, cresceu graças ao bolsonarismo e hoje prefere Lula ao Bolsonaro, humoristas, movimentos como o MBL. Como é a análise que a senhora faz em relação a isso? Esse pessoal está numa ambição pura por poder e para destruir o governo atual e, para tanto, não se importa nem mesmo de enaltecer uma figura como Renan Calheiros ou como Lula? É isso o que a senhora está vendo? Nossa, Constantino, sua pergunta foi excelente. Vamos lá, remontar um pouco a história, né? Eu estou nas ruas desde 2011 e eu entrei na militância por conta de um voto secreto parlamentar. Eu achava que era injusto que votações de pessoas como nós, deputados hoje, eu sou deputada, eu acho injusto que meus votos possam ser eventualmente secretos, até para presidente da Câmara, ou seja o que for. Naquela época era a cassação da Jaqueline Roriz e ela se salvou por votação secreta. Em 2012 a gente conseguiu derrubar isso e o Eduardo Cunha, por exemplo, foi cassado por votação aberta. Em 2013... eu estava nas ruas quando começaram a dizer que era pelos 20 centavos. E aí o povo saiu às ruas para dizer que não era pelos 20 centavos. Eram pelos bilhões que estavam sendo desviados para estádios de futebol,
para infraestrutura de Copa do Mundo, né? Na época se construiu estádios à beça, porque era aquela prévia da Copa, né? E depois, em 2014, também a gente foi às ruas na época da Copa. 2013, a gente falou muito sobre a questão de hospitais. Por que o dinheiro não era investido na saúde? E você vê que hoje a gente está fazendo falta esse dinheiro. Em 2017... ou 2016 eu acho que foi quando o Renan Calheiros era presidente do Congresso, né? Quando ele, 2015, 2016, porque ele até julgou o impeachment da Dilma, estava ali presidindo junto com o Lewandowski, quando eles rasgaram a Constituição e deixaram a Dilma elegível. Naquela época, Constantino, eu fiz um boneco do Renan Calheiros, o Canalheiros, em que eu colocava no boneco todos os logos dos partidos que existiam, né, à época, e com ele rasgando a Constituição. Eu acho que ficou muito emblemático esse boneco. A gente subiu na época em frente ao STF, pedindo para que o STF analisasse os processos que haviam para cassação, os processos de lavagem de dinheiro, corrupção ativa, enfim. E esse boneco ficou, ele poderia ser levantado agora, porque o Renan Calheiros continua sendo a mesma pessoa, continua sendo o Canalheiros e continua sendo suspeito de estar numa CPI para julgar pessoas. Mas ele é senador, mas os processos estão parados no STF. Aí você remete a outro pensamento. Por que os processos estão parados no STF? E aí você remete a outro pensamento. Por que os processos de impeachment dos ministros do STF, no qual o Senado Federal é responsável por julgá-los, foram arquivados no ano passado? Eu tinha 4 pedidos de impeachment de ministros, que foram arquivados pelo Alcolumbre antes de sair. Então, você vê que tudo está interligado. A gente está vivendo um momento que é surreal na política. Eu não gostaria de entrar na justiça, não gostaria de precisar entrar na justiça, mas é que é tão surreal o Renan Calheiros ser relator de uma CPI dessa, que não tem como ficar quieta, parada, né? Infelizmente eu sou deputada, não sou senadora, que senão eu faria questões de ordem, etc., que eu acho que vão surgir, provavelmente vão surgir. Os senadores acho que vão tentar ver o que está acontecendo. A Amanda falou uma coisa interessante antes de eu entrar no ar, que o governo não fez articulação. Por que o governo deveria fazer articulação contra uma CPI para investigar dinheiro público? Não, o senador Marcos Rogério que falou isso. Eu estava reproduzindo, na verdade, algo que ele tinha falado, e ele é um governista, é um dos integrantes da CPI. Exato. Então, não foi feita articulação, porque, na verdade, não havia medo de investigação. Quem não deve, não teme. Pois é, deputado, eu tenho a impressão que se não fosse a pandemia, essas medidas restritivas, eles não gostam que a gente fala lockdown, inventaram outros apelidos para tudo isso, o destino, ou pelo menos a composição dessa CPI seria outra, né? Ulisses Guimarães dizia que se há algo que político teme é a praça, é a rua, né? Então, infelizmente, as pessoas em casa... Mas, veja bem, deputado, até que ponto a senhora acha que essa CPI, formatada para ser uma usina de manchetes aí para boa parte da imprensa, pode paralisar a agenda de reformas no Congresso Nacional, os projetos que de fato importam para a vida dos brasileiros, para o reaquecimento da economia tão necessário depois desses 13 meses de confinamento? Se você foi no ponto exato. Na verdade, essa CPI, ela é um palanque político, ponto. Ela só é um palanque político. Se as pessoas realmente quisessem investigar a verdade, elas falariam, por exemplo, que em 3/4 a Fiocruz, que é do Ministério da Saúde, já estudava a vacina, que 6/5 o governo já buscava participações e parcerias com laboratórios. Eu estou falando do ano passado. Tá? Quando a pandemia começou, que em 6 de junho o governo já autoriza testes clínicos para vacina, que em 6/8, em agosto, o governo já assina medida provisória para pagamento de vacinas. Então, assim, não havia por que iniciar uma CPI para poder questionar esse tipo de coisa, mas a imprensa, a grande imprensa, alguns jornalistas, não se recordam que o governo federal foi o primeiro a se preocupar com vacinas.
ficam chamando a gente de negacionista, mas nós fomos os primeiros a nos preocuparmos com vacinas. E se o governo federal não tivesse feito isso, a gente hoje não seria o 4º país do mundo em distribuição de vacinas. Logo passaremos, porque a gente já tem mais de 560 milhões de vacinas contratadas. Vamos vacinar o povo que quer ser vacinado. Não deveria ser obrigatório. Então, na verdade, essa CPI ela só é um palanque porque tem gente que acha que quanto pior, melhor. Porque aí no ano que vem eles acham que se tiver as pessoas beirando o suicídio coletivo, provavelmente, né, porque a economia vai para o buraco, se a gente não conseguir aprovar a reforma administrativa, estão barrando lá na CCJ o início da reforma administrativa, querem ficar discutindo outros assuntos para Bia Kicis. Por que batem tanto na Bia Kicis? Porque é lá que começa a reforma administrativa. É lá que começam as reformas estruturantes que o governo precisa para poder sair do buraco. E não é o governo, gente, é o Brasil, a população brasileira. Só que tem parte da população que acha que quanto pior, melhor, para poder tirar o Bolsonaro do poder. Quando a gente não percebe que o Bolsonaro fez de tudo que estava ao alcance dele para poder buscar soluções para o final da pandemia. Deputada, eu queria aproveitar a sua presença aqui para falar sobre um outro assunto rapidamente, porque a senhora é presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara e amanhã começa a cúpula do clima, né? O presidente Bolsonaro vai participar, assim como outros 39 líderes, chefes de Estado do mundo inteiro, cada um terá 3 minutos para falar, é um encontro sediado, promovido, patrocinado pelo governo Biden. O que a senhora pode nos adiantar? A senhora teve contato com a elaboração desse discurso, o que o Brasil vai ressaltar nessa cúpula por meio do pronunciamento amanhã do presidente Bolsonaro? Não tive contato com o que ele vai dizer, mas tenho acompanhado as notícias que envolvem o Ministério do Meio Ambiente, apesar de eu estar no Legislativo e tentar interferir o mínimo possível no Executivo. Meu papel como deputada é como presidente da Comissão do Meio Ambiente é outro, mas eu acho que a gente tem que... uma das coisas que eu acredito que o governo federal deveria falar, não sei se vai falar, é lembrar o Acordo de Paris, que foi feito há anos e que até agora nenhum país de primeiro mundo cumpriu a sua parte do acordo. O Brasil cumpriu. O Brasil conseguiu cumprir todas as metas que foram determinadas no Acordo de Paris. Enquanto o Brasil preservava a maior biodiversidade do mundo e temos a maior reserva ecológica do mundo, os outros países estavam fazendo revoluções industriais e eles foram os responsáveis pela dita mudança climática. Então, eles devem ajudar financeiramente para que a gente possa, então, preservar a reserva. Olha só, Amanda, a gente tem na reserva amazônica, no bioma amazônico, aproximadamente 24 milhões de pessoas. O IDH do Brasil é 0,76, né? É um IDH aí de país em desenvolvimento. Quando a gente analisa como está... vocês estão me ouvindo? Porque sumiu aqui pode prosseguir. Engraçado que sumiu minha imagem. Não, mas está perfeito. Por aqui segue normal, deputada. Engraçado, meu celular ficou preto, eu vou ficar sem ver vocês. Mas então, quando a gente tem um IDH de 0,76 no resto do Brasil, a gente olha o IDH, por exemplo, de uma região da Amazônia, é 0,48, que põe a gente numa mesma posição do Sudão. As pessoas estão vivendo em extrema pobreza. A média do salário dessas pessoas, do dinheiro com que eles vivem, né? A renda média de pessoas que têm até 500 hectares de terra, que é muito, que se a gente for analisar é muito, é de 1,01 salário mínimo. Então, quando você pega esse valor, né, as pessoas não estão preocupadas só com a reserva, só com o desmatamento, mas não pensam que se você não levar alguma atividade econômica, se você não levar alguma bioeconomia para lá, que é o que o governo federal quer fazer, essas pessoas acham que a única forma de ganhar dinheiro é desmatando. E aí você tem um outro problema, que muitas das reservas são do governo federal e é muito difícil você fiscalizar tudo, principalmente quando os fiscalizadores simplesmente cruzam os braços e param de trabalhar porque não querem trabalhar bem para o ministro Ricardo Salles.
né, ficam politizando os seus trabalhos, são servidores federais e cruzam os braços. Então, é muito complicado. A gente tem que pensar na economia dessas pessoas. E se existe um acordo de Paris em que os países em desenvolvimento disseram, prometeram que iam ajudar financeiramente os países que cumprissem o acordo de Paris, está na hora de cumprir o acordo e mandar o dinheiro que eles disseram que ia mandar. E aí o governo federal já adiantou que 300 milhões desse 1 bilhão seria usado para comando e controle e o restante em investimento para que essas 23 milhões de pessoas tenham algum tipo de sustento que não seja desmatar ilegalmente. Muito bem, deputada Carla Zambelli, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, um ótimo trabalho para a senhora é sempre muito bem-vinda nesse programa. Eu gosto muito de vocês, parabéns pelo trabalho de vocês, estou sempre disponível. Pena que o Lacombe não está, manda um beijo para ele e um beijo para todos os ouvintes e telespectadores. Muito bem, agora sim, Rodrigo, com você. Ué, eu achei que eu tinha 15 segundos para falar, é um pouquinho mais. Não, você tem mais, Não, tem olha um minuto. O que ficou claro, Silvio, é que essa CPI é um circo, é um palanque, não tem seriedade na largada. O senador Girão está tentando, né, mas é voz isolada, porque é um jogo pesado ali do establishment. A deputada Carla mostra também o grau de perseguição a um governo que, com erros e acertos, tem muita gente séria, né, e é demonizado, responsabilizado por tudo que acontece de ruim no país e no mundo. E hoje mesmo nós temos esse exemplo aí do ministro Ricardo Salles. Uma campanha intensa para derrubá-lo não é por defeitos, é pelas qualidades, é porque no fundo ele fechou algumas torneiras e quer desenvolver uma região que tem muita gente interessada em manter do jeito que está. Então é preciso ter um pouco de cuidado com essas narrativas. Muito bem, Rodrigo, grande abraço. Amanda Klein, até amanhã. Até. Muito obrigado a você pela sua companhia, pela sua audiência. Amanhã a gente está de volta.